Você já se perguntou por que Deus, sendo um Deus de amor, permite tanto sofrimento no mundo? Você já questionou o motivo de pessoas boas e justas, como você, enfrentarem tanta dor e tragédia? Este é um dos maiores dilemas da fé cristã. O sofrimento é algo que todos enfrentam em algum momento da vida, seja através de perda, doença, dificuldades financeiras ou lutas emocionais. E é nesse ponto que muitos começam a duvidar da bondade de Deus. A grande questão é: por que Deus, sendo bom e amoroso, permite que o sofrimento exista? E neste vídeo, vamos explorar essa difícil pergunta e refletir sobre o propósito do sofrimento, de acordo com a perspectiva cristã. Deus, em sua perfeição, não causa o sofrimento, mas Ele o permite. No início da criação, Deus fez o mundo bom e perfeito. No Gênesis, vemos um mundo sem dor, sem morte, sem sofrimento. Mas tudo isso mudou quando o pecado entrou no mundo, através de uma escolha humana. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden, o pecado se espalhou, e com ele veio a dor, o sofrimento e a morte. Romanos 5,12 nos ensina que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. O sofrimento, portanto, não é algo que Deus tenha criado, mas sim uma consequência do pecado humano. Ele permite que o sofrimento aconteça devido à nossa liberdade de escolha. Como seres humanos com livre arbítrio, temos a capacidade de fazer o bem ou o mal, e nossas escolhas podem ter consequências dolorosas. Deus não causa o sofrimento, mas Ele permite que ele aconteça. Essa permissão é parte do livre arbítrio que Ele nos deu. A dor muitas vezes surge das nossas próprias escolhas, da escolha do mal e do pecado. O sofrimento é uma realidade universal que afeta a todos, independentemente de quem somos. O mundo que Deus criou foi perfeito, mas ao entrarmos no pecado, o mundo foi corrompido. Como resultado, a criação sofreu. O sofrimento não se limita aos seres humanos, ele se espalha por toda a natureza. Em Romanos 8:22, Paulo diz: sabemos que toda a criação geme e sofre as dores do parto até o momento presente. A criação, com suas catástrofes naturais, doenças e desastres, é uma consequência do pecado. O sofrimento no mundo não é uma ação direta de Deus, mas sim uma manifestação das consequências do pecado que afeta toda a criação. Deus não quer que soframos. O sofrimento é o reflexo de um mundo quebrado, mas Deus, em sua infinita sabedoria, pode usar o sofrimento como uma ferramenta de crescimento espiritual. Embora o sofrimento seja uma consequência do pecado, Deus está com nós no meio da dor, trazendo consolo e força. Deus não apoia o sofrimento, mas Ele permite por uma razão maior. Deus é santo e justo, e sua santidade não pode tolerar o mal ou injustiça. O sofrimento muitas vezes surge como consequência da escolha humana pelo pecado. No entanto, Deus, em sua soberania, permite o sofrimento para que possamos exercer o livre arbítrio. Ele nos deu a liberdade de escolher o que fazemos, e essa liberdade traz consigo a possibilidade de dor. Deus, sendo perfeito, não causa o mal, mas Ele usa o sofrimento para cumprir seus planos divinos e nos ensinar. Muitas vezes, as lições mais profundas da vida vêm não nas horas de prazer, mas nas horas de dor. Quando pensamos no sofrimento, é impossível não lembrar do maior exemplo de sofrimento que já existiu: Jesus Cristo. Jesus, sendo Deus, não foi isento de sofrimento. Ele não só sofreu fisicamente, mas também foi rejeitado, humilhado e abandonado por aqueles a quem Ele veio salvar. Na cruz, Ele experimentou uma dor física incomparável, mas o sofrimento espiritual foi ainda mais profundo. Isaías 53:3-5 nos descreve Jesus como um homem de dores, e experimentado no sofrimento. Ele carregou os nossos pecados, sofreu a rejeição e a dor para nos salvar. E mesmo na cruz, quando Jesus expressou sua angústia com a famosa frase: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46, ele estava se identificando com nossa dor humana,
mostrando que não estamos sozinhos no sofrimento. Jesus não apenas sofreu, mas ele venceu o sofrimento. Sua dor foi redentora, e através dela, ele nos ofereceu a salvação. Embora o sofrimento seja algo que todos queremos evitar, é também uma ferramenta divina de crescimento espiritual. No sofrimento, aprendemos perseverança, resiliência e, mais importante, dependência de Deus. Romanos 5:3-5 nos ensina que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência e esperança. O sofrimento nos ensina a confiar em Deus, a depender dele em nossas fraquezas. Como cristãos, acreditamos que Deus usa nossas dificuldades para nos refinar, para nos aproximar mais de sua vontade. O sofrimento nos torna mais humildes, nos ensina a não confiar em nossa própria força, mas em sua força. Deus usa o sofrimento para nos ensinar paciência. Muitas vezes, Deus não age instantaneamente quando oramos ou pedimos por alívio, mas Ele usa esse tempo de espera para fortalecer nossa paciência e refinar nossa fé. Tiago 5:7-8 nos encoraja a ser pacientes até a vinda do Senhor, como o agricultor que espera pacientemente pela colheita. O sofrimento, muitas vezes, nos ensina a esperar pelo tempo perfeito de Deus, confiando que Ele está no controle de tudo. Deus não apenas permite o sofrimento, mas está conosco nele. Ele não nos abandona, mas está ao nosso lado, oferecendo seu consolo, sua força e sua presença. Como em 2 Coríntios 1:3-4, Deus nos consola em todas as nossas tribulações para que possamos consolar os outros. Deus, em sua misericórdia, é nosso refúgio no sofrimento. Ele não nos deixa sozinhos, mas nos dá força para perseverar e esperança para seguir em frente. O exemplo de Jó é outro poderoso testemunho de perseverança diante do sofrimento. Jó perdeu tudo o que tinha, seus filhos, suas riquezas e sua saúde. Porém, ele não abandonou sua fé em Deus. Ele disse: "O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. O sofrimento de Jó é um exemplo de como, mesmo em meio à dor, podemos manter nossa confiança em Deus e não perder a esperança. Como cristãos, nossa esperança está em Cristo. Ele venceu a morte e prometeu que estará conosco em todas as circunstâncias. O sofrimento é temporário, mas a glória eterna que nos espera é imensurável. 2 Coríntios 4:7 nos lembra que os nossos leves e momentâneos sofrimentos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quando estamos sofrendo, Deus também usa a comunidade cristã para nos apoiar. A igreja é chamada a ser uma família, a carregar os fardos uns dos outros. Como em Gálatas 6:2, devemos suportar os fardos uns dos outros, compartilhando as cargas e oferecendo apoio em momentos de dor. Quando estamos no meio do sofrimento, não precisamos entender tudo. O exemplo de José, Gênesis 50:20, nos mostra que Deus usa o sofrimento para um bem maior, mesmo que não possamos ver isso imediatamente. Nosso sofrimento pode ser um poderoso testemunho para os outros. Quando enfrentamos a dor com fé, mostramos aos outros o poder de Deus em nossas vidas, e como Ele nos sustenta nas adversidades. Em Apocalipse 21:4, Deus promete enxugar de nossos olhos toda lágrima e não haverá mais dor, morte, nem sofrimento. A vitória sobre o sofrimento já foi garantida na ressurreição de Cristo. Em meio ao sofrimento, Deus nos oferece paz. Não como o mundo dá, mas como Ele dá. Quando confiamos nele, podemos encontrar descanso em sua presença, mesmo nas tempestades. Jesus venceu a morte e a esperança cristã nos dá confiança de que o sofrimento é apenas uma parte temporária da jornada, com um propósito eterno. O sofrimento é frequentemente visto como algo negativo, algo a ser evitado a todo custo. No entanto, quando olhamos mais de perto, podemos perceber que Deus usa o sofrimento para nos moldar espiritualmente. Ele não permite que o sofrimento seja inútil. Ele trabalha dentro de nós de maneiras que de outra forma seriam impossíveis sem a dor. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que, embora o sofrimento não seja fácil, ele faz parte do plano maior de Deus para nos transformar em pessoas mais fortes,
mais maturadas espiritualmente. Deus usa as dificuldades para nos ensinar paciência, humildade e dependência dele. Em sua dor, ele nos refina, assim como o ouro é refinado no fogo. A dor por si só é um desafio, mas quando buscamos entender o propósito divino por trás dela, começamos a enxergar de maneira diferente. Deus não desperdiça dor. Cada sofrimento tem um propósito específico que, muitas vezes, não compreendemos imediatamente. Isaías 55:8-9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Podemos nunca entender completamente o porquê de um sofrimento, mas podemos confiar que Deus tem um plano, e que Ele usa até a dor para cumprir esse plano. O sofrimento é uma maneira de Deus nos levar a um propósito maior, muitas vezes revelado apenas com o tempo. Quando enfrentamos o sofrimento com fé, nossa atitude se torna um testemunho vivo para aqueles que nos observam. 1 Pedro 3,15 nos orienta a sempre estar preparados para dar uma resposta da esperança que temos em Cristo, especialmente em tempos difíceis. Quando lidamos com a dor de maneira positiva e confiando em Deus, outras pessoas veem a diferença em nossa vida. O sofrimento pode ser usado como uma plataforma para testemunharmos sobre o poder de Deus em nossas vidas, e como Ele nos sustenta mesmo nas piores situações. Sua vida de fé no sofrimento pode ser a chave para levar outras pessoas a Cristo. Como cristãos, não devemos enfrentar o sofrimento sozinhos, e também não devemos deixar que os outros o enfrentem sozinhos. Em Gálatas 6:2, a Bíblia nos diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós temos a responsabilidade de suportar os fardos dos outros, oferecendo apoio emocional, espiritual e físico quando necessário. O sofrimento é mais fácil de suportar quando há uma comunidade cristã ao seu lado, orando e ajudando. Deus usou o sofrimento de pessoas como Jó e Paulo para edificar e fortalecer a fé de outras pessoas. De forma semelhante, nossas próprias experiências de sofrimento podem ser usadas por Deus para abençoar os outros. Para o cristão, o sofrimento nunca é o fim da história. A esperança que temos em Cristo vai além da dor presente. Em 1 Coríntios 15:20-22, vemos que a ressurreição de Cristo é a garantia de nossa própria ressurreição e vitória sobre o sofrimento e a morte. Jesus ressuscitou dos mortos, e através dessa ressurreição, Ele promete que um dia, o sofrimento e a morte serão eliminados para sempre. Em Apocalipse 21:4, lemos: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, é fácil sentirmos a necessidade de buscar a Deus de uma forma que nunca havíamos feito antes. Deus usa o sofrimento para nos atrair para perto de si. A Bíblia nos ensina que Deus está próximo dos quebrantados de coração. Em Salmos 34:18, lemos: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Portanto, o sofrimento pode ser uma oportunidade para a intimidade com Deus, onde encontramos consolo, força e direção. Assim como o ouro é refinado no fogo, Deus usa o sofrimento para purificar nossa fé. 1 Pedro 1:6-7 diz que o ouro que perece, sendo provado pelo fogo, assim também a nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, seja achada em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O sofrimento nos ajuda a matar o ego, a remover as impurezas do nosso caráter, e a nos tornar mais parecidos com Cristo. Ele é uma ferramenta divina de purificação. Embora o sofrimento seja difícil, é importante confiarmos em Deus e em seu plano, mesmo quando não entendemos por que Ele permite a dor. Deus não faz nada sem razão, e tudo o que Ele permite tem um propósito maior. Romanos 8:28 nos lembra que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pode não explicar tudo no momento, mas podemos confiar que Ele está no controle e sabe o que está fazendo. Em momentos de sofrimento, podemos nos sentir fracos e desesperados, mas Deus promete nos dar a força necessária para seguir em frente. Em Filipenses 4:13, encontramos a poderosa verdade: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus nos capacita para enfrentar qualquer dor ou tribulação. Quando nossas forças humanas se esgotam, Ele nos dá força divina para perseverar.
A esperança cristã não é uma esperança em coisas temporárias, mas em uma promessa eterna. Nossa esperança não é baseada na ausência de sofrimento, mas na certeza de que Deus está trabalhando em nós e que a dor não é o fim da história. A esperança cristã está firmada em Cristo, que venceu a morte, e promete restaurar todas as coisas. Em Apocalipse 21:4, vemos a vitória final de Deus sobre o sofrimento e a morte. Ele criará novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. Este é o destino final para todos os que perseverarem na fé. O sofrimento tem um propósito claro dentro do plano de redenção divina. Embora ele seja um reflexo do pecado no mundo, Deus usa o sofrimento para nos aproximar de sua vontade. Em Romanos 8:18, Paulo diz: eu considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Deus não desperdiça o sofrimento, ele o usa como um meio para nos moldar e nos preparar para um propósito maior. Muitas vezes, a dor nos leva a um caminho de purificação espiritual que só pode ser alcançado através da dificuldade. Quando estamos no meio do sofrimento, muitas vezes somos forçados a depender completamente de Deus. 2 Coríntios 12:9 nos lembra que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nas nossas fraquezas que Deus nos dá o poder para enfrentar a dor. Nos momentos difíceis, Deus nos chama a depender de sua força e não da nossa. Ele usa o sofrimento para nos lembrar de que não somos suficientes sozinhos, mas Deus é suficiente para nos capacitar em tudo. Enfrentar a dor com coragem não significa que a dor vai desaparecer instantaneamente, mas é uma decisão de confiar em Deus em cada passo. Como Josué 1:9 diz: seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. A coragem cristã vem da certeza de que, mesmo no sofrimento, Deus nunca nos abandonará. Ele está conosco em todos os momentos, e a coragem que encontramos em sua presença nos permite superar as dificuldades. O sofrimento também tem o poder de nos tornar mais compassivos. Quando passamos por dificuldades, começamos a entender melhor a dor dos outros. O sofrimento nos ensina a ter compaixão e a mostrar graça para aqueles que estão enfrentando suas próprias batalhas. Mateus 25:40 nos ensina que quando ajudamos os necessitados, é como se estivéssemos fazendo isso para Jesus. O sofrimento nos capacita a servir aos outros de forma mais genuína e com mais empatia, pois sabemos o que é passar por dificuldades. O sofrimento também tem o poder de refinar nosso caráter e nos ajudar a desenvolver os frutos do Espírito. Em Tiago 1:4, somos instruídos a meter alegria nas tribulações, pois o sofrimento produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Cada dificuldade que enfrentamos tem o potencial de fortalecer nossa paciência, humildade, gentileza e autocontrole. O sofrimento nos leva a crescer em Cristo, pois somos forçados a confiar mais nele e menos em nós mesmos. Deus nunca promete que entenderemos todo o sofrimento, mas ele nos garante que há um propósito. Em Romanos 8:28, lemos: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo sem entender todos os detalhes, podemos ter a certeza de que Deus usa o sofrimento para cumprir seus propósitos. O sofrimento pode nos ensinar a confiar no plano divino, mesmo quando ele não é claro para nós. Embora o sofrimento seja real e doloroso, ele não tem a última palavra. 1 Coríntios 15:54-55 nos lembra que a morte foi derrotada, e que o sofrimento é apenas um capítulo da história de Deus conosco. A vitória final sobre o sofrimento já foi garantida na ressurreição de Cristo. A esperança cristã não está apenas em superar a dor neste mundo, mas em uma promessa de redenção que se estende para a vida eterna, onde não haverá mais dor, morte ou sofrimento. Em Apocalipse 21:4, a Bíblia descreve a restauração final de tudo. Eis que faço novas todas as coisas. A promessa de Deus para os seus filhos é que no fim, ele restaurará todas as coisas, e toda dor e sofrimento serão apagados. Essa é a esperança que temos em Cristo, uma nova criação onde o sofrimento não terá mais lugar. A ressurreição é a resposta final ao sofrimento humano. É a promessa de que, um dia, Deus enxugará toda lágrima de nossos olhos, e viveremos eternamente com Ele, sem dor, sem morte, sem tristeza. Manter a fé durante o sofrimento é um dos maiores desafios. Quando tudo parece dar errado,
Quando a dor parece insuportável, manter a fé em Deus pode parecer difícil, mas a Bíblia nos ensina que Deus usa o sofrimento para testar e fortalecer a nossa fé. Em 1 Pedro 1:7, lemos que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, se proveita com fogo, possa resultar em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A fé é refinada no fogo. Quanto mais passamos por dificuldades com confiança em Deus, mais nossa fé se torna pura e forte. A dor pode até nos fazer questionar, mas também nos ensina a depender mais de Deus. A maior vitória sobre o sofrimento é a vitória de Cristo na cruz e na ressurreição. Através de sua morte e ressurreição, Jesus venceu o pecado, a dor e a morte. O sofrimento de Cristo na cruz foi o preço da nossa salvação, e ele já venceu o sofrimento para nos dar vida eterna. 1 João 5:4 nos lembra que tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Em Cristo, a vitória sobre o sofrimento está garantida. Mesmo nas nossas maiores dores, podemos descansar na vitória de Cristo sobre todas as coisas. Toda dor que enfrentamos nesta vida tem um propósito que se estende à glória futura que Deus tem para nós. Em Romanos 8:18, Paulo nos lembra: eu considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. O sofrimento que enfrentamos agora é temporal, mas a glória futura que nos aguarda é eterna. Cada passo de fé durante o sofrimento nos aproxima da glória eterna. A dor transforma em bênçãos quando olhamos para a glória de Deus que será revelada. Em Apocalipse 21:5, Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. O sofrimento será extinto, e a felicidade eterna será nossa, pois Deus estará conosco para sempre, e Ele restaurará tudo o que foi perdido. Essa é a esperança cristã. Enquanto vivemos em um mundo quebrado e cheio de dor, temos a promessa de uma vida eterna sem sofrimento, onde estaremos na presença de Deus para sempre.